Como ser uma esposa exemplar. Nesse vídeo você vai aprender como ser uma esposa de excelência, uma esposa bíblica. Afinal de contas, qual a esposa que Deus espera que eu seja? Se você é uma mulher que se diz cristã, se você é casada, o seu padrão é um padrão bíblico. Você precisa buscar ser a mulher que Deus te criou para ser a esposa que Deus te criou para ser. E o nosso texto base hoje para essa aula está em Provérbios 31. Nós vamos entender o padrão bíblico da mulher que Deus espera que nós sejamos. Então, se você está aí com a sua Bíblia, vamos percorrer ao longo de alguns versículos para entender quem é essa esposa que Deus espera que eu seja. Como que eu posso aprender a me tornar uma mulher bíblica, um padrão bíblico da mulher que Deus espera que eu seja. Pega aí com você papel e caneta para que nós possamos estudar e aplicar em nosso dia a dia cada uma dessas características de uma esposa exemplar. Provérbios 31:10 diz: esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Não se contente em ser uma esposa meia boca. Sabe aquela esposa que dá pro gasto? Desse jeito tá bom, aquela esposa meia boca. Quando a gente usa aquela expressão, é o que tem para hoje? Se você quer ser uma esposa sábia, uma esposa bíblica, o seu padrão não é um padrão meia boca, é o que dá pro gasto, é o que tem para hoje. Você precisa aprender a ser uma mulher excelente. Uma mulher excelente, uma mulher exemplar. Feliz quem a encontrar, feliz será o seu casamento, feliz será a sua própria vida por se tornar essa mulher. Então, para você ser essa esposa exemplar, ser essa mulher bíblica, você precisa parar de se contentar em ser uma mulher meia boca, em ser uma mulher mediana, em ser uma mulher rasa. Você precisa começar a se desenvolver como mulher, a ser excelente. Excelência tem um padrão de superioridade. Você não é medida por uma régua mediana. A sua régua é mais em cima. O seu valor é mais em cima. A continuação do versículo diz: o seu valor excede ao de finas joias. Não é qualquer valor. Ser uma esposa exemplar é saber que o seu valor ele é elevado. Quando nós olhamos para a função da esposa biblicamente, a Bíblia diz que a esposa foi criada por Deus para ser uma auxiliadora idônea. Ou seja, não é uma auxiliadora do seu esposo meia boca, é uma auxiliadora perfeita. Então você foi criada para ser uma perfeita, uma excelente auxiliadora. E ser uma esposa excelente, ser uma excelente auxiliadora nasce do temor a Deus, nasce primeiro da obediência a Deus. E depois, ser uma esposa excelente nasce em favor do seu marido. Não é de favor, é em favor. É uma graça imerecida, é um favor imerecido, do qual Jesus se entregou por nós na cruz. Foi um favor imerecido, foi graça. Nós não merecíamos aquele favor, mas Ele se entregou por nós. Então a sua função como esposa é ser uma esposa excelente, uma auxiliadora perfeita, uma auxiliadora excelente. Primeiro, em obediência a Deus, e segundo, como favor, como graça imerecida na vida do seu marido. Talvez você pense, mas o meu marido não merece ter uma esposa excelente. Mas você o faz não porque o seu marido merece, mas porque você é uma mulher obediente, que obedece à palavra de Deus. Primeiro você o faz porque você teme ao Senhor, porque você se ama, e depois porque você faz uma graça, um favor imerecido na vida do seu marido. Não que ele mereça, mas o Senhor merece. Isso não tem a ver se o seu marido merece, mas primeiro o Senhor merece. Provérbios 31:30, nós lemos que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, primeiro você é essa esposa exemplar por temor a Deus, por honra, por amor, por obediência. O seu valor, o seu louvor como mulher precisa estar nesse valor de uma mulher bíblica, de uma esposa bíblica. Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Então, primeiro você se torna essa esposa excelente para ao Senhor.
e depois você se torna essa esposa excelente para o seu marido. E aí você tem a unidade no casamento. E pouco a pouco você percebe as transformações acontecendo no seu lar e dentro do seu casamento. Então, para nós nos tornarmos essa mulher excelente, nós vamos averiguar passo a passo quem é essa mulher excelente. Essa mulher excelente, essa esposa exemplar, está em Provérbios 31. Essa mulher que é o nosso padrão, a nossa referência bíblica de feminilidade. E talvez você olhe para esse texto e percebe ali alguns pontos e você até imagina, mas esse padrão é muito perfeito, é inalcançável para mim, é inacessível. No entanto, você precisa destruir da sua mente esse tipo de pensamento. Por quê? Deus jamais colocaria em sua palavra um padrão inalcançável e inatingível para nós. Se está na palavra de Deus, é porque Deus quer que nós nos tornemos essa mulher. E Ele vai nos capacitá-la para que nós nos tornemos como tal. Esse padrão da mulher de Provérbios 31 não está longe de nós, pelo contrário, já está dentro de nós, faz parte da nossa natureza. Nós só precisamos trazer para fora. Traga para fora essa mulher que Deus te criou para ser e se torne essa esposa excelente, essa esposa exemplar. Então, a primeira característica dessa mulher, dessa esposa exemplar, é que primeiro ela escolhe fazer o bem ao seu marido todos os dias e não o mal. Ser essa esposa exemplar não é ser como qualquer esposa que você encontra na rua, em qualquer esquina, em qualquer rodinha de amiga que você se assenta. Ser uma esposa exemplar, assim como nós falamos, é estar com a régua lá em cima. É você subir o seu nível. Você não é mediana, você não é rasa. Você está um nível acima porque você é a mulher que Deus te criou para ser. Então, quando nós olhamos para essa esposa exemplar, nós percebemos que ela escolhe fazer o bem ao seu marido todos os dias e não o mal. Mesmo que ela tenha a oportunidade de fazer o mal ao seu marido, ela escolhe fazer o bem. Ela escolhe pagar o mal com o bem. Não por causa apenas do seu marido, mas como nós falamos, por causa da honra ao Senhor, por causa da obediência ao Senhor. Então, para você se tornar essa esposa exemplar, é você subir de nível, é você subir a sua régua, entendendo que você não se mede com a régua mediana de outras mulheres. A sua régua, o seu padrão, é o padrão do reino. Então você se torna essa esposa exemplar quando você segue os princípios da palavra de Deus. E aqui diz que essa esposa escolhe fazer o bem e não o mal todos os dias da sua vida. As mulheres que você conhece, talvez as mulheres da sua família, suas avós, a sua mãe, você cresceu assistindo essas mulheres tratando os maridos com desonra, como se eles fossem ninguém. E aí você cresce com esse padrão, com essa régua de referência. No entanto, nós estamos aqui para desconstruir esse padrão raso, esse padrão mediano que te afasta dos propósitos de Deus, que te afasta da mulher que Deus te criou para ser. Então, a partir de hoje, suba o nível da sua régua, se torne essa esposa exemplar, essa esposa excelente, que faz o bem ao seu marido todos os dias e não o mal. Saiba que fazendo isso, você vai sair na frente de muitas mulheres que tratam o marido com desonra, que tratam o marido com desrespeito, que trata o marido com desprezo e vivem hoje um casamento infeliz porque, primeiro, elas deixaram de aplicar a sabedoria bíblica e, segundo, elas seguem padrões de referência antigos, de crenças antigas da sua família, de padrões antigos e repete ali maldições antigas que pouco a pouco vai destruindo o seu casamento. Terceiro, elas também ouvem ideologias do mundo que diz que você precisa pisar no seu marido, que diz que você precisa dar gelo nesse marido. Mas quando você volta para as verdades bíblicas, você entende que precisa ter temor a Deus para que você alcance sabedoria. E esse temor a Deus é seguir o que a palavra de Deus diz, é ser uma mulher bíblica, é ser a mulher que Deus te criou para ser. E a segunda característica dessa mulher exemplar que nós percebemos aqui em Provérbios é que o seu marido era respeitado. Você é essa mulher que dá respeito ao seu marido?
que diante de outras pessoas eleva também a régua dele, que mostra o valor dele, que elogia, que fala bem dele? Ou você é aquela mulher que vive falando mal do seu marido para ele mesmo, ou até mesmo nas costas dele para outras pessoas? Nós percebemos aqui que para você se tornar essa esposa exemplar, você precisa falar bem do seu marido, fazer bem ao seu marido, porque isso é algo que as mulheres comuns, as mulheres do mundo, as mulheres que perderam o temor a Deus não fazem. Então por isso elas vivem um casamento destruído, elas vivem na desobediência, mas você, como uma mulher bíblica, uma mulher do reino, entende que você precisa fazer o bem ao seu marido todos os dias e falar bem dele todos os dias. Falar para ele e falar para outras pessoas, para que esse marido seja respeitado. O marido da esposa exemplar, ele é respeitado, porque ela se dá o respeito, ela respeita ele, ela respeita a Deus, e por isso essa hierarquia, essa ordem está formada. Você vive um casamento do reino, um casamento ordenado, porque você preza por seguir essas verdades da esposa exemplar. O terceiro ponto dessa esposa exemplar que nós percebemos aqui é que ela servia a família. Provérbios 31:15 fala que até mesmo de madrugada ela se levantava para dar comida, para dar alimento à sua família, dar trabalho às servas. Então essa esposa exemplar é aquela que serve a sua família. Ela está atenta ao andamento da casa, ela está atenta às necessidades da família. Os olhos dela continuam dentro do lar, por mais que ela trabalhe fora, por mais que ela tenha outras ocupações, os olhos dela estão atentos para as necessidades do marido, para as necessidades da família. Enquanto isso, as mulheres do mundo, as mulheres comuns, estão de olho no dinheiro, estão de olho na vaidade, estão de olho na ostentação, na ociosidade, perdendo os seus tempos. E por isso você é essa esposa exemplar que eleva a sua régua, que eleva o seu padrão de mulher, que eleva o seu padrão de feminilidade bíblica. Por isso, para você se tornar essa esposa exemplar, você precisa começar a servir de todo o coração a sua família. E servir de todo o coração a sua família vai além de arrumar a casa, preparar uma refeição gostosa, lavar a roupa da família, vai além disso. Servir a família fala do seu coração. Ouvi-los com atenção, falar com amor com eles, perceber se eles estão precisando de alguma coisa, porque lembra, você foi criada com a função de ser auxiliadora. Então, será que a sua família está precisando do seu auxílio? Em que área? Em que lugar? Como você pode servir? Como você pode auxiliá-los? Além das demandas domésticas, mas no coração deles, como que você pode aquecê-los? Como que você pode amá-los? Além de palavras, além de atos de serviço, mas transformando realmente a vida deles. O quarto ponto da esposa exemplar. Provérbios 31:11 diz que o coração do seu marido está nela confiado. Olha que afirmação mais linda. O coração do seu marido está nela confiado, ou seja, o marido confia nela. Será que o seu marido pode confiar em você? E eu não estou falando de questões relacionadas a adultério, traição, não. Mas será que o seu marido pode confiar em você quanto à administração do dinheiro? Quanto a ter uma conversa séria com você? Você vai ter equilíbrio emocional para falar com ele? Quanto à criação dos filhos? Quanto a desenvolver um novo projeto, um novo empreendimento? Quanto à sua vida espiritual? Quanto ao seu próprio autocuidado? Quanto à sua própria segurança, será que o seu marido pode confiar em você? Será que o coração dele, quando pensa em você, ele descansa? De pensar, eu confio na minha esposa, de olhos fechados, eu sei que ela é sábia, que ela é mansa, que ela é amorosa, ela é prudente, ela é cuidadosa, então eu posso descansar o meu coração confiando na minha esposa. E você desenvolve essa confiança que você dá ao seu marido quando você se aprimora, quando você se desenvolve como mulher. Uma esposa exemplar não é aquela que gasta o seu tempo de modo ocioso, não faz nada para buscar se melhorar, para se aprimorar, para ser uma mulher sábia. Ela gasta o seu tempo com coisas fúteis, com compras, com vídeos aleatórios, com conteúdos aleatórios que não vão edificar a vida dela, fazendo coisas que roubam o tempo dela e que não tornam ela uma mulher melhor, coisas que roubam dela o tempo dela com Deus, coisas que tiram ela inclusive da família, do marido. Como que você tem gastado o seu tempo? Como que você tem se desenvolvido como mulher? Seu marido pode descansar e confiar tranquilo em você? Ou ainda há motivos para desconfiança em você?
E quando nós falamos de desconfiança, nós podemos trazer até no quesito adultério. Será que seu marido pode confiar em você enquanto você usa o celular, enquanto você sai sem ele, vai para academia, enquanto você frequenta outros lugares? Será que ele pode confiar em você? Nós vemos que o marido dessa esposa exemplar confiava nela. Então, a partir de hoje, torne-se essa mulher confiável, onde o seu marido sabe que pode confiar os segredos dele a você, onde o seu marido pode deitar a cabeça tranquilo no travesseiro, porque ele sabe que você também confia nele para a provisão do lar, para a segurança da família, que ele pode colocar a cabeça e descansar no travesseiro sabendo que você é temente, que antes de fazer alguma coisa contra você mesmo e contra o seu marido, você é tão temente a ponto de não fazer coisas que não deve porque você teme ao Senhor. Antes de errar com seu marido, você estará errando com o Senhor. Então desenvolva esse nível de confiança. Seja uma mulher confiável. O quinto ponto, uma mulher exemplar. Não é entregue à preguiça. Provérbios 31, 27 diz: está atenta ao andamento da casa e não dá lugar à preguiça. Ser uma mulher preguiçosa é o contrário de ser excelente, é o contrário de ser uma mulher exemplar. Uma mulher exemplar, ela é altamente disciplinada, ela é intencional, ela é prática, ela é proativa, mas uma mulher preguiçosa vive de braços cruzados. Ela não se move para ler a Bíblia, ela não se move para ler um livro, ela não se move para assistir um curso, ela não se move para ajudar as pessoas, para cuidar da sua casa, para administrar o seu tempo, para cuidar das necessidades da família. Ela está tão ocupada com ela mesma, com seus próprios desejos, com seus próprios sonhos, com as suas próprias coisas, que ela esquece de ser uma esposa exemplar. E isso é a atitude de mulheres comuns, coisa que você não é. Mulheres comuns estão mais preocupadas com elas mesmas do que ser uma esposa excelente, uma esposa de alto nível. Sexto ponto, uma esposa exemplar é temente a Deus. Provérbios 31, 30 diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Uma das características dessa mulher exemplar, dessa esposa exemplar, é que ela tem temor a Deus. E esse temor a Deus é cultivado quando ela lê a Bíblia, quando ela ora, quando ela se dispõe a obedecer a palavra de Deus. Ela ama ao Senhor de todo o coração. E nisso se desenvolve estar acima da média. Ela sai do raso e vai para um nível mais profundo com o Senhor. Ser uma esposa exemplar é ser uma mulher intensa em Deus. É ser uma mulher que cultiva intimidade e comunhão com Deus todos os dias. E o nosso sétimo e último ponto para você se tornar uma esposa exemplar é lembrar que a sua força e a sua dignidade está no Senhor. Provérbios 31, 25 diz: força e dignidade são os seus vestidos. E quanto ao futuro, ela não teme o futuro. Ela não teme as más notícias, porque a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela não perde tempo se lamentando, se preocupando, ficando ansiosa, porque o seu coração está confiado no Senhor. Como esposa, o seu coração também está confiado no seu marido. Então ela sai do raso, ela sai da média e ela eleva o seu padrão de excelência para se tornar essa esposa exemplar. Todas essas são características da esposa, da mulher que Deus te criou para ser, da mulher que Deus espera que você seja. Eu espero que essa aula tenha contribuído na sua edificação. Deixe seu comentário aqui abaixo se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se essa aula fez sentido para você, se contribuiu na sua edificação, me deixe saber. Aproveita para compartilhar também com as suas amigas, com outras mulheres, com outras esposas, para que elas também se tornem mulheres exemplares e façam parte ali do seu círculo de convivência para continuar edificando a sua vida. Lembre-se, mulheres sábias andam com mulheres sábias e se tornam cada vez mais sábias, mas mulheres tolas andam com mulheres tolas e se tornam cada vez mais tolas. Então, seja uma mulher exemplar. Aumente o seu nível, aumente a sua régua, seja excelente. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo.